Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje, no nosso programa, nós temos um convidado muito especial, o Johnson Chen. Ele que é um especialista em negócios e ele vai contar um pouquinho da sua experiência e tenho certeza que vai agregar no seu negócio aí como empreendedor. Bom, Johnson, primeiramente eu gostaria de te agradecer, tá, por ter aceito o nosso convite e se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Muito obrigado pelo convite, Elô. É um prazer e é um assunto que eu adoro falar, né, sobre empreendedorismo e ter oportunidade aí pelo convite. Mas, basicamente, a minha vivência toda foi na área de tecnologia, tá? Então, eu comecei a programar, só para você ter uma ideia, com 12 anos de idade. Né? Uau, sério? Numa escola de um coreano na época. E aí até cheguei a dar aula. Na época a gente ainda ensinava DOS, nem era DOS ainda, era o Basic, tinha Apple, só que era um outro Apple, computador Apple, não é esses de hoje em dia, né? Era um outro mundo. Aí depois disso eu acabei indo para o mundo da programação mesmo, efetiva, trabalhando formalmente como programador. Aí fui seguindo a carreira, acabei trabalhando em empresas como IBM, Accenture, que são empresas globais de consultoria. Fiz internet banking, né? Então já entrei nesse mundo também de banco, já atendi clientes como Previdência, né? Cheguei a tocar um projeto que a gente entregava mais de 12.500 horas por mês. Nossa. De projeto, né? Que era para a Brasil Prev. Então a gente atendi telefônica, fiz projetos no Chile, Argentina, Espanha. Então a minha vivência toda foi sempre nesse mundo, mais corporativo. Até um determinado momento da minha carreira que eu acabei indo para o mundo das startups. Aí fui picado pelo bichinho das startups, essa inovação, essa agressividade de mudança rápida. Eu me apaixonei, me especializei e hoje eu mentoro startups e também tenho a minha, né? E aí, falando nisso, qual que é a sua startup? Essa eu não sabia. Ah, não, é uma fintech, né? Que eu venho desenvolvendo ela há mais de 2 anos. Só que aí eu fiquei confortável de oferecer para o mercado em agosto do ano passado. E aí eu comecei com alguns clientes, hoje a gente já está com um volume bem legal, a gente faz automação de negociações de Bitcoin. Uau, que legal. Bitcoin está meio na moda, todo mundo está falando disso, mas a gente acaba fazendo uma automação, desenvolve um sistema de automação em que ele fica comprando e vendendo Bitcoin 24 horas por dia. É como se fosse um agente? Mais ou menos, porque ele tem inteligência artificial, mas ele faz análises do mercado. Ele faz muitas análises do mercado. Mas ele faz o aporte, a aplicação? Exato. Ele pega o seu dinheiro que você separou para fazer esse tipo de negociação e aí ele compra e vende nas melhores oportunidades sozinho. 24 horas por dia. Nossa, que legal. Então, e você pode programar de acordo com o perfil de investidor de cada um? Por exemplo, conservador, enfim. Dá, mas... Arrojado, essas coisas? Sim, dá para fazer. Só que no final, o ser humano é um ser complicado. Todo mundo quer o perfil... tem um perfil... quer dizer, quer o ganho do perfil arrojado, mas tem o perfil atitudes conservadoras. Entendi. Então, é complicado. Tanto é que no começo eu até comecei a operar assim, e aí eu acabei mudando para um único perfil, que é o que... A gente vai analisar o mercado, vai ver o melhor momento e ele vai atuar daquela forma. Então, ele já possui um histórico muito bom e vai ser um único perfil, porque no fundo a pessoa ela quer o ganho do arrojado, mas ela não quer o risco do arrojado. Entendi. Não, interessante. Então, para não evitar qualquer tipo de problemas, vocês uniformizaram essa questão com base em dados, é isso? Exatamente. E é tudo feito com inteligência artificial? Esse levantamento de dados? Ele analisa o mercado em tempo real. Então, uma parte é inteligência artificial, mas boa parte é leitura de gráfico, de estratégias que nós desenvolvemos ao longo desses 2 anos, de entender esse mercado de Bitcoin e os momentos. Porque eu ganho quando ele cai e quando ele sobe. Eu não ganho só quando ele sobe. Entendeu? Essa é a diferença dessa estratégia. Legal. Então, além de você ser um mentor com muito repertório aí no mundo das startups, dos negócios, você também tem a sua própria startup.
Exatamente. O que traz mais consistência, né? Porque uma coisa é a gente falar do que está nos livros, né? Ou do que a gente faz na empresa de terceiros. Outra coisa é a gente correr os riscos ali no nosso próprio negócio, né? São coisas totalmente diferentes. Então, muito legal te receber aqui no nosso programa. E aí, a primeira pergunta que eu tenho aqui, qual que é o principal fator que você considera fundamental para se abrir uma startup? O fator, eu diria que é... Fator de sucesso, enfim. Tá. Primeiro Do passo. empreendedor ou do que a startup deveria ter? Do empreendedor que vai abrir startup e da startup, propriamente dita, Tá. né? Que são... Porque do empreendedor, eu diria que a gente fala muito de resiliência, mas eu sou mais questionador em relação a essa palavra. Porque resiliência é você tomar porrada e voltar para o estado onde você estava. Então, sabe o que é o tipo João Bobo, né? Aquele bonequinho? Então, tipo assim, você toma uma porrada e volta para o estado que você estava. Isso é resiliência, é aguentar tomar porrada. Só que eu já não acredito tanto nisso. Eu prefiro mais o conceito do Nassim Taleb, que é o conceito da antifragilidade, do antifrágil. Que é o quê? Você toma porrada e você volta mais forte. Você toma porrada e volta mais forte. Legal. Você aprender com isso. E não simplesmente só ser resiliente e aguentar o tranco. Mas sim você aguentar e aprender com isso para que aquilo sirva de lição. Entende? Não, legal. Isso deve se aplicar, né? Gostei desse conceito, não conhecia. Não só para as startups, né? Mas para qualquer empreendedor, né? Empreendedor, e você levar isso para sua vida. Eu acho que isso é algo que você pode aplicar em tudo na sua vida, né? De você não ser simplesmente reativo, aguentar. Você toma porrada e só diz que você aguenta o quanto a vida vai te bater. Não, você vai devolver, você vai voltar com mais força. Então, isso acaba sendo um... E em relação à startup, qual que você acredita ser o fator principal de sucesso para que uma startup venha atrair outros investidores e tudo mais? É você encontrar o problema certo. Porque todo mundo tem uma ideia legal. Todo mundo acha que foi o primeiro a descobrir algo que ninguém no mundo está fazendo. Eu que o diga. Exatamente. Aí ele quer registrar aquela ideia e fala assim, só eu descobri aquilo. E aí eu tenho uma brincadeira que eu falo... É desafiador para mim, tá? Eu não Explicar. duvido. Exatamente. E aí eu sempre falo que no momento que você está tendo uma ideia, pelo menos 5 pessoas no mundo estão tendo essa mesma ideia. E provavelmente 3 delas serão chineses. Entendeu? Como assim? Não, é uma brincadeira que eu faço, mas... Vamos chamar um chinês para a equipe. Exatamente, ó. Tenho que levantar a mão já. Mas não, é verdade, olha que loucura. O pessoal agora recentemente estava falando do DeepSeek, né, que é a inteligência artificial da China, que acabou mexendo um pouco com o mercado do GPT, até as ações de várias empresas. E eles não viram nem a ponta do iceberg. Porque, sabe quantos registros de patente... Aí, ó, sou praia. Quantos registros de patente de inteligência artificial tem nos Estados Unidos ao longo desses últimos 15 anos? Não faço ideia. 35 mil. Nossa. Sabe quantos tem na China? Milhões? 150 mil. Nossa. Então, enquanto todo mundo acha que os chineses estão copiando, mais ou menos. Porque imagina quantas ideias, quantas coisas eles já registraram que ainda estão por vir. Entende? Então, voltando à sua pergunta, para a startup ela tem que encontrar o problema certo, ela tem que encontrar uma dor adequada. Porque muitas vezes a gente faz aquilo que a gente acha legal dentro da nossa bolha. E aí quando você vai olhar para o mercado, ninguém quer pagar por aquilo. Sim, sim. Entendeu? E não encontra valor naquilo. Então você tem que pesquisar e não fazer o que você quer, mas sim o que o mercado está procurando. E procurar um nicho, sabe? E quanto mais fechado o nicho for, mais micronichado, maior é a sua assertividade e menos trabalho você vai ter, né, para fazer essa startup desenvolver. Sim, e falando em startup, né, eu vou fazer uma pergunta como uma pessoa leiga no assunto. Qual que é
o ponto de sair de uma startup para se tornar um negócio efetivamente posicionado no mercado? Deixar de ser startup. Em que momento isso acontece? Na verdade... Porque a gente fala de startup, parece Sim. que é uma coisa inicial, ali preparatória, um MVP, né? Essa impressão que passa uma startup. Excelente pergunta, Elô. Porque, no fundo, você nunca vai deixar de ser startup. Porque startup não é um estágio do negócio. Startup é um modelo de negócio. No Boa. fundo, os dois são CNPJs iguais. Registram da mesma forma como um CNPJ, modelo tributário, aí vai ver pelos quinais que você quer, mas no fundo, ambos são iguais. A diferença é só o modelo de negócio. O que é uma startup? É o modelo escalável, repetível, tá? E que tem alguma inovação tecnológica. Sim. Ou seja, vou comparar o Airbnb, que todo mundo conhece, e a padaria do seu Joaquim. A padaria do seu Joaquim, ele serve pães, frios e salgados. E ele tem uma areazinha que tem pratos comerciais, serve refeição, tá? De repente, o prédio do lado virou um call center. No dia seguinte, inaugurou um call center. Começaram a trabalhar 200 funcionários naquele prédio. Eles descem e entram na padaria do seu Joaquim. O que acontece? Ele não vai conseguir atender todo mundo. Mas talvez ele consiga melhorar um pouco isso. O que ele pode fazer? Talvez comprar o terreno do lado para expandir a sua área de atendimento. A pergunta é, quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? Será que esse tempo que demorar, as pessoas já não vão ter procurado algo, um outro lugar? Sim. Ou seja, você não consegue crescer instantaneamente e rápido. A startup, vamos dizer agora, voltando ao Airbnb. Eu peguei essa região aqui, de Alphaville, e eu tenho 20 flats para alugar. Só que, de repente, chegaram 200 executivos. E eles querem lugar para se hospedar, que não querem hotel. O Airbnb, ele consegue buscar na rede e ver quem tem casas que queiram alugar. A pergunta é, quanto ele teve de custo a mais para isso? Você me entende? Tipo assim, qual que é a dificuldade de ele adicionar uma casa a mais ou 10 casas? Isso é escalabilidade. Então, o primeiro requisito é ser um negócio escalável. Escalável, tendo alguma inovação tecnológica, que não precisa ser programação, não precisa ser um chip, um aplicativo, não. Ele pode ser na área de biomedicina, no agro. Você pode ter uma inovação que aplique algum tipo de tecnologia. Que não algo precisa que traga uma solução para o mercado. Exatamente. Então, por exemplo, eu conheci, nesses anos, eu já falei com muitas startups. Tem uma startup, tem uma época de apagar incêndio, que ela tinha desenvolvido um produto que era biodegradável e aonde jogava esse produto não pegava fogo. Mesmo com um incêndio, ele separou uma área enorme, tacou fogo nessas árvores, ele cercou elas com esse produto, fez uma linha reta naquela área. E aonde ele jogou também apagou. Então, tem uma startup, por exemplo, que desenvolveu uma maquininha que é usado até pelo Exército, eles estão vendendo pro Exército também, que ele pega água não poluída, mas sabe, da selva, assim, no meio da floresta, água assim que não dá para, não potável, e ela liga o motorzinho e ele transforma em água potável. Para quem enfrenta no meio da floresta para apagar incêndio, é difícil de você levar água para você beber. Sim, sim. Né, os combatentes. E o próprio Exército também e tudo mais. Então, quer dizer, são outros tipos de solução que eu não estou falando de um app, de um site, nada disso. Sim. Não, e tem outro ponto, né? Eu acredito que para você desenvolver uma tecnologia, você tem um tempo de maturação entre a ideia e a prática, né? Você teve uma ideia e aí você vai ter que fazer o MVP dela para ver se de fato ela vai funcionar.
E aí, como que fica os ganhos nisso, né? A pessoa, ela se dedica de forma exclusiva? Como é que fica essa questão, né? Porque a empresa, a gente sabe que foi feita para gerar resultados. Então, como que um dono de uma startup consegue equilibrar a ansiedade pelo resultado entre a paciência e a delicadeza, né? A atenção de se criar uma tecnologia de fato eficiente? Delicada, né, essa pergunta. É delicado e uma excelente pergunta, porque a maioria das pessoas tem aquela frase, queimar a ponte. É bonito, mas é horrível. Entendeu? Se você está trabalhando e já quer queimar a ponte para empreender, montar um negócio, respira e pensa. Não é melhor você trabalhar um pouco a mais na noite, no final de semana? No carnaval agora, no né? Carnaval. Não tem carnaval para quem empreende. E tá tudo Verdade, bem. Né? exato. Mas você que está trabalhando, você vai ter folga. Então, por que não gastar esse tempo investindo em desenvolver esse negócio e construir ele em paralelo? Até o momento que esse negócio comece a gerar uma renda um pouco mais consistente, de maneira que você fique confortável a poder falar assim, tudo bem, reduz o meu custo de vida, mas essa renda já é satisfatória para mim. Entendeu? Então, ter um bom planejamento Sim. De vida pessoal versus empresarial é importante, né, nesse momento de transição, principalmente para aqueles que são CLT e querem empreender com alguma ideia inovadora, né? Eu diria assim, independente de ser uma startup, quer empreender, quer abrir um negócio, nem que seja a padaria do seu Joaquim, todo negócio, no começo, não dá lucro no dia seguinte. Quanto tempo leva? Você que estuda bastante, você sabe? Estatisticamente? Varia muito de negócio. Varia? Varia muito se é na área de alimentação, se o ponto é bom, se ele tem alta circulação, se o que você lançou, você fez um pré-marketing dele muito forte para que todo mundo crie um engajamento. Isso tudo é muito relativo. Por isso que, como a gente não sabe, Sim. eu recomendo que você faça uma reserva de pelo menos 1 ano. Recomendado 18 meses, mas pelo menos 1 ano de reserva para poder se sustentar nesse período. Porque aí você não suga o dinheiro do negócio que já tem pouco, ele já ganha pouco e o pouco que tem você tira. Esse negócio nunca vai crescer. Não importa se seja uma startup ou um negócio de economia real. Então, eu sempre recomendo tenha uma reserva antes de conseguir. Ah, Johnson, mas eu não consigo fazer essa reserva, né? O que eu ganho, eu não consigo guardar dinheiro. Não tenho hábito. E o brasileiro tem mania de não ter esse tipo de cultura. O que eu recomendo? Então, trabalha a mais. Se dedique a mais pro seu negócio. Até a hora que ele comece a dar certo. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco mais. Mas tudo bem. Respeita esse tempo. Entendeu? Porque é uma jornada de aprendizado. E muitas vezes esse negócio não vai dar certo de primeira. Aí a gente tem um termo no mundo das startups que é pivotar. Que é quando eu achava que era aquilo e de repente eu dou um giro de 180, 360, volto para o mesmo lugar. Eu dou um giro de 180 e eu inverto e recrio um outro produto. Às vezes no mesmo segmento, mas atendendo algum outro público que no meio da minha jornada eu entendi que era diferente. Que atendia, de fato, a expectativa de pessoas que querem consumir aquilo, né? Exatamente. Bom, você falou essa questão sobre a importância, você tocou um pouco nesse assunto, de separar o patrimônio da pessoa física com da pessoa jurídica, né? Que muitas pessoas, quando começam um negócio, deixam um trabalho CLT ou querem começar a empreender, acham que no primeiro mês faturou, vamos dar um exemplo, bem chulo, R$100 e já pode tirar aqueles R$100. Não é assim, né? De jeito nenhum, você tem que fazer um mínimo de planejamento financeiro. Se você não sabe a palavra DRE, então, antes de empreender, aprenda ela. Porque se você não souber fazer uma planilha financeira para entender quanto entra, quanto custa o seu serviço ou produto, e você não sabe nem quanto cobrar. E aí você não sabe se está cobrando muito ou pouco. Aí percebe que as pessoas não estão querendo comprar, então você quer baixar o preço. E não melhorar o produto ou procurar um outro mercado que queira pagar pelo seu produto. Esses são erros básicos que, se você não faz conta, você não entende se vale a pena começar esse negócio ou não.
Sim, sim, não, isso é muito importante. E aí você não tem uma expansão, né? Porque se você não investe no seu próprio negócio, como que você vai crescer? Qual dica você daria para quem está empreendendo começar a observar esses pontos? Olha, eu acho que quando você decide começar a empreender, você tem que fazer todo um planejamento e estudo do mercado. Então, Mas parece que estudo de mercado é uma coisa para empresa grande. Como que é isso? não, hoje em dia, antes era até um pouco mais difícil, porque você A IA realmente... faz? Então, exatamente. Agora Faz? você tem a IA. Ai, Antes que você já maravilha. tinha o Google, né? Com Google Trends, que você consegue ver tendências, né? O Google já te dá muita coisa. Às vezes você só escrever uma palavra do seu nicho de mercado, vai aparecer um monte de Já coisa. vou anotar aqui, gente, não dá. Aí aparece um monte de coisa. Quantas respostas tem? Então, hoje a IA, ela já te passa muita informação em relação a isso. Mas você pode olhar também e pesquisar outras empresas que estão fazendo, se elas tiveram sucesso ou não, né, naquele mercado. Hoje, pesquisar é muito fácil. Mas você tem que ter coragem de, talvez, descobrir que nessa pesquisa aquilo que você tanto queria não era tão bom. Ter a maturidade de aceitar, né? Exatamente. Legal. E outra coisa, tem maneiras de pesquisar, por exemplo, que é no grupo de amigos. Às vezes você pode fazer um Google Forms, que é um formulário gratuito no Google, e distribuir para a sua rede de amigos com algumas perguntas-chave sobre o seu negócio. Imagina que eu quero montar um negócio, que nem o meu, por exemplo, para mercado financeiro. Aí eu vou perguntar assim, você é avesso a riscos? Você separaria um percentual do seu capital para algum investimento de maior risco? Ou você é mais conservador? Então, eu posso fazer várias perguntas para tentar entender se o mercado é mais conservador ou não, entendeu? Para o meu produto. Sem gastar nada. Eu posso mandar para os meus amigos, pedir para os meus amigos mandarem para os outros. Vai chegar esse resultado e eu consigo calcular isso. Ou seja, hoje é só querer. Você consegue fazer pesquisas de diversas maneiras para entender. Legal, então melhor. qualquer negócio, independente do tamanho, tem essa acessibilidade de ter um estudo de mercado, né? Exatamente. Eu acredito que o maior problema de um pequeno empreendedor é a falta de tempo, porque muitas das vezes eles são equipe, né? Ou tem ou no máximo alguns colaboradores, e aí nunca tem tempo. Como lidar com isso? Qual que é a importância da delegação e da delegação de pessoas e tudo mais, e das pessoas dentro de um negócio? Olha, Elô, não é só do pequeno empreendedor. Sério? Como não? Eu faço mentoria para grandes empresas também, né? E inclusive nesse evento recente que a gente fez até, que levamos esses CEOs para conhecer a Logitech e o CEO da Logitech. Então, o grande empresário, o empresário já bem posicionado e o pequeno, todo mundo não tem tempo. Até o empregado, funcionário normal, muitas vezes não tem tempo. Sabe por quê? Porque ninguém sabe fazer gestão do tempo. Esse é o problema. Não importa qual que é a sua rotina, quanto trabalho você tenha. Primeiro, comece primeiro sabendo dizer não. Mas como você diz não, se você não sabe exatamente o que você tem que fazer? Porque eu vou usar 2 exemplos, tá? Imagina que você é empregado, funcionário de uma empresa, e você está sobrecarregado. Tem muito trabalho, seu chefe toda hora te manda mais coisas. Se você não for organizado, não tiver todas as tarefas escritas, listadas, saber qual que é a prioridade de cada uma delas. Qual que é a mais importante? Porque se tudo é importante, nada é importante. Então, se você consegue listar, definir a prioridade, quando o seu chefe chegar, ele vai falar assim, Elô, faz esse aqui também para mim. Fala assim, mas espera aí, chefe, eu já tinha que fazer esse e esse. Eu paro esses aqui e faço o seu? Porque se eu parar, vai dar problema nisso e nisso. Aí o chefe vai aprender, com o tempo, a administrar. Então, mas se você não for organizado, você só vai empilhar problemas para você resolver. Isso no caso do funcionário. Tá? Mas isso se aplica também ao empreendedor. Porque o empreendedor, você tem muitas tarefas e você não tem chefe.
E esse é o maior problema. Esse é um problema muito grave, né? Exatamente. E ninguém vai te ensinar a fazer a O administração. chefe que não tem férias, não tem nada. Não tem nada. Só tem não trabalho e férias. problema. Muitas vezes não tem empregado, porque ele é o equipe, ele tem que fazer tudo, entendeu? Sim. Então, quer dizer, e aí, como que você faz com essa vida? Mesma coisa, tem que listar as tarefas, fazer o planejamento e definir o que dá para fazer. Você não consegue fazer tudo. Então, o que dá para fazer? E naquilo que for fazer, foco. Existe um termo, né, que o pessoal usa muito de mindfulness, que é você estar presente, 100% focado, que hoje é difícil. Todo mundo não consegue ter foco. Distração, celular e qualquer coisa para... Não, se tiver foco, sua produtividade vai aumentar. Mas tem que mudar pequenos hábitos, né? Mas você não muda do dia para a noite. Tem que repetir, criar disciplina. E as pessoas também não são disciplinadas. Ou seja, tem um monte de coisinhas que você arruma e aí o tempo vai aparecer. Legal, gestão de tempo. É isso mesmo, porque tem tantos empresários aí que conseguem fazer várias coisas, a gente fica se perguntando, mas ele tem 24 horas igual a gente? Pessoas comuns, né? É por conta da gestão de tempo. Ela é fundamental. E tem essa questão do empresário também, grande, que ele fala assim, Johnson, mas eu sou organizado, mas a sua empresa é organizada? Os seus processos estão mapeados? Todo mundo da sua empresa sabe o papel dela dentro da empresa, né, que é os famosos papéis e responsabilidades. Cada um sabe a sua importância dentro do seu processo. Você tem os KPIs, os indicadores, para poder medir a performance de cada área da sua empresa. Se você não tem, se você respondeu para não a maioria dessas coisas, por isso você não tem tempo. Legal, muito interessante. Bom, caminhando agora para o final, deixa um conselho para uma pessoa que deseja empreender. Livre. Seja como startup, seja como uma padaria do Joaquim, enfim. Eu diria, primeiro, entenda e pesquise muito sobre um problema que você acredita que tem muito a ver com seus valores. Porque quando você faz algo muito a ver com seus valores, você tende a depois criar uma empresa com uma cultura forte, porque está dentro, tem muito a ver relacionado aos seus valores. Então eu diria primeiro, tente buscar alguma coisa que tenha a ver com algo que tenha muita sinergia com você. Segundo, pesquise muito. Não tente fazer assim, não, eu já vou criar um app, vou pagar um programador para fazer um site. Não, nada disso. Faz um MVP, que nem a Elo falou, sabe? Que é o mínimo produto viável. Isso é o termo em inglês, tradução para o português. O que significa isso? Às vezes, eu não preciso fazer um app, eu posso fazer um site responsivo. Que é o quê? Que é um site que quando você abre no celular, tem a mesma navegação de um aplicativo. Eu gasto muito menos do que um aplicativo e eu tenho um site. Às vezes não é um site. Às vezes é simplesmente um grupo no WhatsApp que eu já consigo começar a vender. Então, pense no mínimo possível para poder testar e saber se as pessoas querem comprar. Depois disso, comece a trazer pessoas que se engajem na sua causa. Tá? E no começo vão ser meio que amigos, pessoas que vão te ajudando aos poucos. E aí, dependendo deles, aí você pode fazer sentido trazer para a sociedade. Aí tem uma série de coisas que tem que fazer acordo de sócios, tem um monte de etapas que você poderia fazer. Mas no começo mesmo, busque algo que tenha a ver com seus valores, que você acredite muito e tente achar alguma dor. Porque com certeza o Brasil tem dor pra caramba. Então, você vai achar alguma dor relacionado a algo que você acredita muito. Muito obrigada, John, por ter compartilhado tanto conhecimento aí. Deixa o teu Instagram também, para que as pessoas possam te conhecer, o teu site, fica à vontade. Sim, o meu Instagram é @JohnsonShen. Né? É Johnson, que nem das fraldas e cotonetes. Se escreve exatamente igual. E Shen, C-H-E-N, que é o vulgo Silva em chinês, né? Porque um monte de chinês é Shen ou Shang. Então, sério? Essa eu não sabia. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para obter mais dicas valiosas como essas e te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.